boa noite. Eu quero saudar a todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? É uma alegria podermos estar aqui mais uma vez, para podermos cultuar o nome do nosso Senhor, com toda a alegria do nosso coração. E eu quero convidar você para, em primeiro lugar, nós podermos orar ao Senhor nesse momento, para que Ele esteja acalmando nosso coração nesse momento, abrindo a nossa mente, trazendo a nossa mente cativa à presença dEle, para que possamos ouvir a voz dEle nesses momentos preciosos, onde estaremos passando então na presença do Senhor. Então vamos orar comigo, orar conosco, para que o Senhor então fale conosco nesse momento. Senhor, nós te bendizemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na tua casa, louvando o Senhor. Ó Deus, te agradecemos pela vida de cada pessoa que está nos acompanhando neste momento. Ó Pai, que o Senhor esteja conosco. Ó Deus, para que possamos cultuar o Senhor com toda a intensidade da nossa alma. Que possamos, ó Deus, estar com os nossos olhos abertos, os nossos ouvidos atentos ao que o Senhor falará ao nosso coração nesta noite. Abençoe, ó Deus, cada lar, cada família que está nos acompanhando nesse momento, que cada um, ó Deus, seja alvo da tua graça e da tua misericórdia nesta noite. É a nossa oração com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de compartilhar com vocês o Salmo de número 51. Nós leremos os 5 primeiros versículos. Salmo de número 51. Se você está com a sua Bíblia aí, eu convido você a abrir comigo e a ler comigo em voz alta, esse texto, para que nós possamos compartilhar então. Salmo 51, os versículos de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Esse texto vem falando então dos nossos pecados, Às vezes a gente foca tanto em falar das bênçãos que Deus tem para nos oferecer, mas nós esquecemos que nós nascemos em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Nós, sem Cristo, estamos separados da misericórdia de Deus, estamos separados do amor de Deus, e nós somos convidados a cada dia a reconhecer os nossos pecados diante do Senhor, porque nós conhecemos, como diz o versículo 3, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Nós sabemos quais são as mazelas do nosso coração, nós sabemos o que nós fazemos que não agrada a Deus, E nós precisamos então, assim como diz a palavra do Senhor, confessar os nossos pecados. A Bíblia diz que não há justo nenhum sequer, Então que você possa, nesses próximos momentos, reconhecer os seus pecados diante do Senhor, pedir a Ele que purifique o seu coração nessa noite, purifica você dos seus pecados. Se você ainda não se encontrou com Jesus, Jesus é aquele que morreu por mim e morreu por você, para perdoar, para pagar o preço dos nossos pecados e nos trazer de volta para a presença de Deus, o nosso Pai. Então, se você ainda não reconhece esse Jesus como seu único Salvador, como aquele que pode perdoar os seus pecados, Ele te convida nessa noite a entregar o seu coração para Ele, para que o seu coração seja lavado de todas as suas iniquidades e para que o seu coração seja alvo como a neve. Enquanto nós cantamos o primeiro cântico, que você possa fazer isso. O cântico diz: mesmo imperfeito como eu sou,
quero abrir meu coração e te louvar, te engrandecer, pois só tu és o meu Senhor. Né? Que você possa reconhecer o senhorio do Senhor nesse momento, né? E pedir para que Ele lave completamente o seu coração, para que você possa então ter o seu louvor e o seu culto aceitável diante do Senhor. Vamos cantar? Te agradecemos porque o Senhor, mesmo sabendo quem nós somos, o Senhor cuida de nós com teu imenso amor. Ó Deus, nessa noite nós queremos derramar o nosso coração na tua presença, para que o Senhor vivifique o nosso coração e a nossa alma. Ó Deus, para que possamos ter o nosso coração lavado e regenerado, ó Deus, pelo teu perdão e pela tua graça. E assim o Senhor aceitar o nosso culto diante do teu trono, ó Deus, com um aroma suave e agradável ao Senhor. Te louvamos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos agradecer mais uma vez você que está chegando agora, né? É uma alegria ter vocês conosco, cultuando assim o Senhor. Agradecer aqui a presença da minha cunhada, Wesley, que mais uma vez está colaborando conosco, né, no culto de adoração ao Senhor. Nós vamos continuar. Gostaria de lembrar os irmãos o que diz um versículo que tem sido muito citado, né, nesses dias de pandemia. O versículo de 2 Crônicas 7,14, né, diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É lindo esse versículo e muitas vezes as pessoas pensam que o se humilhar às vezes é só um momento, né, onde a gente vai orar e vai pedir o perdão de Deus e Deus já vai nos abençoar. Mas o que Deus requer de nós é uma vida, né, de humilhação, de reconhecimento de que nós dependemos de Deus em todos os momentos. Né? Às vezes alguém recita esse versículo e acha que está tudo ok. Não, não é assim. O Senhor quer o nosso coração por completo. O Senhor, Ele quer transformar a nossa vida por completo. Não é só um momento aqui ou outro ali, mas Ele deseja que nós vivamos com Ele eternamente. Então você é convidado nesta noite a viver com o Senhor, a entregar o seu coração para Ele. E as mudanças que precisam acontecer na nossa alma não vêm de nós mesmos, mas a força que nós podemos encontrar para mudar vem
E esse cântico diz isso: Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser, né, no fluir da graça que nós podemos encontrar somente no Senhor, né, e as nossas fraquezas que muitas vezes nos levam para longe do Senhor, elas podem ser vencidas no poder do amor de Deus, aquele amor que entregou Jesus para pagar o preço dos nossos pecados e nos aproximar de novo com o Senhor, e hoje nós termos a esperança de um dia vivermos no céu eternamente com o nosso Deus. Então que você possa pedir ao Senhor nesse momento que transforme o seu coração, transforme a sua maneira de pensar, né? Que transforme tudo que precisa ser mudado em você. Senhor, eis-me
pedimos que o Senhor, de fato, renove o nosso coração, ó Deus. Renova-nos, ó Deus, para que possamos perceber a cada dia a necessidade que temos de viver uma vida, ó Deus, dependente do Senhor em todas as coisas. Reconhecemos diante do Senhor, ó Pai, que muitas vezes tentamos caminhar por nós mesmos, mas sabemos que dependemos de Ti, ó Deus. Que o Senhor a cada dia renova o nosso coração, ó Pai, para que possamos desejar uma vida de intimidade contigo, ó Deus. Uma vida, ó Deus, que honre o Teu nome em todos os momentos. Ó Deus, que o Senhor a cada dia fortaleça o nosso coração, para que possamos guardar a nossa fé, ó Deus, no Senhor, independente dos momentos nos quais nós passarmos. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos trazer à nossa memória sempre, ó Deus, o Teu amor infinito por nós. Ó Deus, que entregou o Seu único Filho, Jesus, para morrer, ó Deus, em nosso lugar, para perdoar os nossos pecados e para nos trazer de volta à Tua presença. Que o nosso coração seja grato ao Senhor, ó Deus, por esse tão grande amor, ó Deus, que hoje nos garante uma vida eterna com o Senhor. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor possa trazer, ó Deus, esclarecimento, entendimento ao coração daqueles que ainda não se entregaram ao Senhor, ó Deus, nesse momento. Que eles possam, ó Deus, ser convencidos pelo Teu Espírito Santo da necessidade que temos de entregar a nossa vida ao Senhor, para que possamos ter paz, uma paz que o mundo não oferece, mas só o Senhor, ó Deus, traz ao nosso coração. Em nome de Jesus, ó Deus, fale ao nosso coração nesta noite através da Tua palavra. Ó Deus, que os nossos corações estejam sensíveis à Tua voz. Ó Deus, aceita o nosso louvor nessa noite, ó Deus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Quero agradecer mais uma vez, a todos vocês que estão aí nos acompanhando nesse momento de culto. E queremos, nesse momento, compartilhar com vocês então a palavra que está no livro de Josué. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, verso 1 também, até o verso número 9. Josué capítulo 1, do verso 1 até o verso número 9. Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte, corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a teus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo a tua lei, que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar no livro deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos orar mais uma vez, pedindo assim
Deus fala no nosso coração. Né? Convido você aí que está na sua casa, nos acompanhando nessa noite, faça a sua oração, né? Pedindo a Deus que nada possa tirar aí a sua atenção, que você possa sim ter, né, essa oportunidade de juntos estudarmos essa palavra de Deus e pedirmos assim ao Senhor que nos dê esclarecimento. Vamos orar comigo. Convido você a orar nesse momento. Senhor, estamos diante da Tua palavra, Pai, e queremos sim suplicar a Ti, que nos ajude a entendê-la, fazendo a Deus realmente compreender aquilo que foi dito ali a Teu servo há tantos anos atrás, mas como servos também do Senhor, queremos também aprender com essa palavra. Que o Senhor então nos ajude a compreender, na exposição também nos ajude. Assim nós oramos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a cada um desde já, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Todos nós temos desafios a serem vencidos nessa vida. Né? Passamos por momentos desafiadores, né? Sejam conquistas, né? Sejam também necessidades, sejam problemas que temos que lidar, né, nessa nossa caminhada. E um exemplo disso é o atual contexto que a gente está passando, né? Estamos atravessando aí com esse problema dessa pandemia que temos vivido aí uma semana bem conturbada também, né? Nuvens de gafanhotos, enfim, uma poeira aí também, né, do deserto Saara, que tem invadido aí alguns países, com a possibilidade de chegar até no Brasil. Coisas que talvez também nos trazem, né, a refletir sobre esse momento que estamos vivendo, diante dos nossos próprios desafios e como então, né, provedores aí do nosso lar, temos que lidar com algumas circunstâncias difíceis, né, a economia que parece vulnerável diante de tudo isso, né, o cuidado então com a nossa própria provisão, o cuidado com a nossa saúde, são desafios que podemos aí pensar dentro desse quadro ao qual nós estamos vivendo hoje, né, desafios a serem vencidos, né? Tudo isso pode sim deixar com que a gente fique em situações onde requer mais força, né? Mais dedicação, mais ação. Quando a gente olha para esse texto aqui, Josué estava diante de um grande desafio, né? Quando a gente olha para a história então de Josué que acompanhou ali por muitos anos, né, toda a trajetória do povo de Israel, que pôde com certeza compartilhar ali dos eventos acontecidos no próprio Egito, mediante ali as pragas que o Senhor Deus efetuou ali. Enfim, Josué tinha então esse grande desafio agora, de poder caminhar com o povo do Senhor, adentrando agora a terra prometida, né? O outro grande desafio era o ter de substituir Moisés. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, a gente vai perceber que Moisés é um dos maiores profetas da Bíblia, pode ser sim considerado o maior profeta da Bíblia. Um homem extremamente bem instruído, né, que Deus o havia ali usado tremendamente desde a saída do Egito, né, com as 10 pragas, também a travessia do próprio Mar Vermelho, o próprio deserto, né, 40 anos ali caminhando naquele deserto. Enfim, Josué agora tem que substituir esse grande líder. Com certeza Josué está diante de um grande desafio. Moisés é morto, né, da geração dos povos que saíram ali do Egito. Somente Josué e Caleb, né, como nós entendemos, estão vivos. E agora, depois de 40 anos, né, que esse povo esteve ali, andando pelo deserto, chegou a hora então daquela geração entrar ali, e Josué foi o escolhido para conduzir esse povo, né? E é sobre isso então, sobre esse aspecto do encorajamento, né, que eu gostaria de falar nessa noite, né, tirando lições aqui deste momento tão importante do povo de Deus, e de seu líder Josué, tirar algumas lições para a nossa vida. O tema, né, no qual pensei para essa passagem, se fortalecendo nas promessas do Senhor.
se fortalecendo nas promessas do Senhor. Uma primeira coisa da qual nós precisamos aqui, talvez pensar, entender, é que essas promessas foram escritas para Josué, né? E algumas coisas do texto são bem claras e específicas para Josué, para ele, para o povo daquele contexto, para o povo de Israel. E, por exemplo, o verso número 3, né, vai dizer, olha, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu te prometi a Moisés. Era uma promessa específica para aquele contexto, né, uma promessa onde o povo de Israel adentrasse na terra de Canaã, colocasse o pé, obedecendo ao Senhor, eles conquistariam. Fato que no período de Josué eles não conseguiram conquistar todo esse terreno, né? Isso só vai acontecer em Davi, em Salomão, né? Onde toda essa área foram realmente conquistadas. Mas a gente precisa entender isso aqui, por quê? Porque às vezes nós podemos querer aplicar isso no nosso contexto hoje. Eu posso começar então a querer delimitar espaços e simplesmente focando nesse versículo, dizer, olha, onde eu colocar a planta do meu pé, então vai ser meu. Isso me faz lembrar, né, de um tempo atrás, onde alguém, assim, uma história que eu ouvi de uma pessoa, um caso verídico, onde a pessoa então começou a usar textos como esses e começou a profetizar, dizendo, olha, essa loja, o material de construção vai ser minha, né, e orar em cima disso. Não é isso que o texto está nos falando, né? Um texto também que pode trazer muita confusão para a gente, é um texto também que está lá em Filipenses, né? Diz, Filipenses 4, que fala também a respeito de que tudo posso naquele que me fortalece. Não é esse, né? O outro texto lá, Filipenses 4, vamos abrir lá só para a gente relembrar, me deu um branco aqui. Texto de Filipenses, no capítulo 4, verso 13, que diz assim, olha, tudo posso daquele que me fortalece, isso mesmo, né? Tudo posso daquele que me fortalece. O contexto aqui não está dizendo que eu posso tudo aquilo que eu quero, mas é que eu posso atravessar toda e qualquer situação, né? Porque Deus me fortalece, seja nos momentos de abundância, é isso que Paulo está dizendo, olha, eu sei tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Então são textos assim, que nós precisamos analisar o contexto. Aqui, as promessas eram de que realmente, né, todo lugar que Josué e o povo de Israel colocassem a planta do pé, Deus estaria dando a eles, ali na terra de Canaã. Mas nós podemos também tirar promessas aqui que se aplicam à nossa realidade, né? Agora nós precisamos entender que algumas dessas promessas podem sim ser aplicadas para nós hoje, tomando, né, por base que a própria palavra do Senhor, que diz toda Escritura inspirada por Deus, ela é útil, né, para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, quando a gente vê lá em 2 Timóteo capítulo 3. E firmado nisso, eu gostaria então de pensar, né, naquilo que pode ser aplicado então, para a nossa vida, para a nossa realidade, né? Se fortalecendo então nessas promessas do Senhor, para a nossa vida, como também servos do Senhor, como ali Josué foi, nós também temos promessas para nós, né? E olhando para esse texto podemos sim tirar algumas aplicações, né? Então, se fortalecendo nas promessas do Senhor, nós, né, nos fortalecemos nas promessas do Senhor em primeiro lugar, quando cremos na sua grandeza, né? E aqui a gente pode observar os versos 3 ao verso 4 de Josué capítulo 1, onde diz, olha, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, né? Nós podemos perceber essa parte inicial do livro de Josué começa falando sobre tudo, do poder de fato que Deus tem, da grandeza dele, né? No verso 3 vai dizer isso, que Deus sim poderia prometer, porque ele tinha a condição de dar, como deu essa terra, né, ali o povo de Israel. Bastava eles então crerem e irem caminhando, que Deus
iria realmente cumprir essa promessa. Isso demonstra o poder que Deus tem sobre todas as coisas, né? Mas não somente aqui é possível ver a respeito dessa grandeza de Deus, toda a palavra do Senhor. E quando a gente olha então para o livro aqui, a começar pelo Gênesis, né? O próprio Moisés, que escreve também o livro de Gênesis, narra ali essa história, ele vai então dizer, né? E pensando um pouco nisso, provavelmente o livro de Gênesis foi escrito no tempo em que então o povo ainda estava no Egito, e esse povo com certeza, ao se deparar, né, com Moisés ali dizendo para eles: olha, o Senhor Deus apareceu para mim, e esse Senhor e o Deus quer tirar a gente daqui, chegou o tempo da gente sair do Egito. Com certeza muitas pessoas naquele contexto ali não acreditaram, não criam que realmente Deus poderia livrar eles da mão daquele poderoso rei que era o Egito. E com certeza, né, Moisés então ele escreve aqui, alguns comentaristas vão dizer isso, que escreve Gênesis para mostrar que era realmente o Deus de Israel, o Criador do céu, né, o Criador da terra. Ele começa justamente falando a respeito disso, né? E se você perceber no livro de Gênesis, a gente vai perceber então que primeiramente ele fala, né, a respeito da criação. Depois a gente vai ver ali Deus então com todo o seu poder e majestade também promove ali a destruição completa de todo ser vivente na terra, trazendo dilúvio por conta do pecado do povo. A confusão, né, das línguas lá no capítulo 11 de Gênesis, na Torre de Babel. A destruição da própria Sodoma e Gomorra, no capítulo 19, verso 23. O livramento de Isaac, né, quando Deus ali então lança diante de Abraão aquele desafio de sacrificar o próprio filho, e Abraão confia no Senhor, e no momento exato ali de que Abraão levaria o cutelo tirando a vida de Isaac, Deus provê ali então um cordeiro. São alguns exemplos que a gente pode ver em Gênesis, né? Mas em toda a Bíblia é narrado a respeito da grandeza e do poder de Deus. Quando a gente olha para o próprio livro de Josué, a maneira que Deus então foi permitindo que aquela terra fosse conquistada, a primeira e grande batalha que eles tiveram que enfrentar era Jericó, com muralhas, né, intransponíveis aos olhos humanos, e Deus simplesmente manda aquele povo rodear 7 vezes, e ao toque da trombeta e ao grito aquelas muralhas se ruíram, né? Deus faz com que o próprio sol, né, venha parar. A gente vai perceber isso mais adiante no livro de Josué. Ou seja, tudo isso para fazer com que aquele povo realmente cumprisse as promessas de Deus, demonstrando que Deus é grande, demonstrando a sua grandeza, né? Quando a gente olha para os livros de Juízes, né, os livramentos de Deus ali, permitindo muitas vezes que aquele povo fosse levado também cativo, perdesse o controle da nação, mas em determinado momento Deus levanta homens, né? Você vai ver isso no livro de Reis, através do servo Davi, a própria vitória, né, do gigante Golias, Deus executando o seu poder, usando pessoas, Elias, né, e tantos outros profetas sendo usados e manifestando constantemente o poder de Deus. Nós nos fortalecemos, né, quando cremos na grandeza, quando cremos no poder de Deus. E olhando então para toda a Bíblia, nós vamos perceber isso. Mas sem dúvida, a maior manifestação de poder nós podemos ver em Cristo Jesus, na própria ressurreição, né? Até então, alguns mortos haviam sido ressuscitados, até mesmo no Antigo Testamento, mas esses mortos voltaram a morrer, né? Não se viram falar mais deles. Lázaro, por exemplo, voltou também a morrer, mas Jesus Cristo, ele venceu a morte. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Mais de 500 pessoas puderam contemplar Jesus em carne, puderam tocar em Jesus e ver Jesus então ali em Atos capítulo 1, Lucas narrando Jesus sendo assunto ao céu.
Tudo isso demonstra a grandeza, né, o poder maravilhoso de Deus. E nos fortalecemos em saber que somos filhos desse Deus. Nos fortalecemos diante das batalhas dessa vida, quando olhamos então e cremos na grandeza, na maravilhosa grandeza desse Deus. Você já parou para pensar, né, o que Deus pode fazer por você? Você já parou para pensar que esse Deus tem poder, né? Que ele não existe nada impossível para ele? Isso é maravilhoso, irmãos. Nós nos fortalecemos, então, quando cremos na grandeza e no poder de Deus. A segunda coisa, nós nos fortalecemos nas promessas do Senhor quando cremos também no seu cuidado. Quando entendemos que Deus é aquele que cuida de nós, e o texto vai falar bem a respeito disso. Ele diz no versículo 5, né, a parte B, porque é a sua própria palavra mesmo aqui que nos diz e nos informa isso, quando ele diz, olha, ninguém, né, vamos ler todo o versículo, te pode resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, né? Final do verso 5, olha, diz, assim serei contigo, não te deixarei, assim como foi com Moisés, assim como foi com Josué, assim como foi com Davi, assim como foi com todos os servos do Senhor, é também conosco, né? Nós sim podemos até deixar o Senhor, mas Ele não nos deixa. Pessoas podem até nos desampararem, né, neste mundo, mas Ele não nos desampara, como dito no Salmo de número 27, verso 10, porque se o meu pai ou a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Nós podemos confiar então, né, e entender que Deus nos fortalece quando cremos realmente nesse cuidado de Deus. É interessante pensar um pouco aqui na realidade de Josué, que Josué estava vivendo, né? O verso 1 vai dizer isso, diz: Moisés está morto, né? Moisés, servo do Senhor, sucedeu que depois da morte de Moisés, né? Então a gente pode perceber aqui, e agora ele tem que assumir o seu lugar. Até então Josué seguia ordens, né? As decisões e as responsabilidades eram de Moisés, mas agora ele tem que assumir esse posto, né? Caminhar agora com aquela responsabilidade nos ombros. E nós sabemos o quanto isso realmente é diferente, né? Quando você está à frente de algo ou quando você está apoiando algo, né? Podemos pensar e aplicar isso também a nós, em momentos em que temos também que assumir, né, o posto, seja por conta de uma perda de um ente querido, né, ou por conta de uma situação adversa que surge no trabalho, seja na economia, seja num momento como este, né? É certo que muitas pessoas talvez estão passando por situações assim, que tiveram inclusive a perda, né, de um ente querido e que agora tem que assumir o domínio da casa, tem que assumir o posto. Mas lembre-se que, como a palavra do Senhor nos alerta aqui, nestes momentos também nós precisamos crer, né, no que Deus diz para nós. Eu serei contigo, né, não te deixarei, não te desampararei. Deus não nos desampara. Pessoas, situações podem acontecer, pessoas podem nos abandonar, mas Deus não nos desampara. Ao final, aqui o verso número 9 vai reforçar isso, né, quando diz: não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Essa promessa que sempre é mencionada nas Escrituras, né? Por exemplo, quando o povo de Israel estava sendo levado cativo para a Babilônia, e ali Isaías, então, na segunda parte do seu livro, diz, no capítulo 41, verso 10 em diante: não temas, porque eu sou contigo, né? Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel.
Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás, serão reduzidos a nada, e a coisa alguma de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo, pela tua mão direita, e digo, não temas, eu te ajudo. O contexto também ali era um contexto extremamente difícil para aquele povo, que estava sendo agora levado cativo para a Babilônia. E nós sabemos muito bem o que esperava, o que passava na mente daquele povo, o medo da própria morte, o medo da própria escravidão, mas Deus estava dizendo, olha, não temas, porque eu sou contigo. Da mesma forma, irmãos, nós precisamos nos fortalecer e entender que o nosso Deus, Ele não nos desampara, Ele não nos abandona, E a maior prova do cuidado dEle, nós podemos mais uma vez pensar em Jesus Cristo, foi que Ele então, ter enviado o próprio Filho, para resgatar a mim e a você. A maior prova desse cuidado de Deus foi quando Deus então envia Jesus Cristo para morrer, para assumir os nossos pecados e agora nos garantir uma vida eterna, garantir uma presença real com Ele. Por isso podemos confiar em Deus, independente das circunstâncias, Ele estará sempre ao nosso lado. Lembre-se disso, nos guiando, cuidando de nós e nos fortalecendo. Nunca esqueça disso. O Senhor Deus, Ele estará sempre ao nosso lado, como diz aí, no final do verso 9, ser forte, corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E por último, terceira coisa, nos fortalecemos nas promessas do Senhor, quando cremos e obedecemos a sua palavra. Obedecer é procurar fazer tudo que está nessa palavra, tudo que essa palavra nos diz para fazer. O verso a primeira aí do verso 7, vai dizer, olha, não, tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. E ainda tudo que nela está escrito, a segunda parte do verso 8, que diz, olha, que tenhais o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele, ou no livro da lei ali, que já era escrito, para que eles tivessem então esse cuidado de fazerem. Obedecer e não se desviar, ele vai dizer agora na segunda parte do verso B, dessa palavra para nenhuma direção, nem para a direita, nem para a esquerda. Ele diz aí, olha, meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares, e não esqueça dela, em nenhum momento. A primeira parte do verso 8, não cesses de falar deste livro, como fora dito pelo próprio Moisés, em Deuteronômio, capítulo 6, de versos 6 a 9, onde ele diz, olha, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Lembrando dessa própria palavra, então, que o próprio Moisés já havia advertido, para que eles não se esquecessem dessa palavra, não cessasse de falar, instruindo, caminhando. Isso, irmãos, sem dúvida é algo que também nos fortalece, quando desenvolvemos uma vida de relacionamento com a palavra do Senhor, quando temos o costume de fato de gastar tempo na leitura dela,
conhecendo, né, tudo aquilo que o próprio Deus fez. E essa mesma palavra, né, que é demonstrada aqui, o segredo, né, do sucesso de Josué foi na sua fé nesta palavra, né, do verso 7 e verso 9 vai dizer isso. Em seus mandamentos e promessas, a palavra de Deus para Josué foi ser forte. E essa também é a sua palavra para o povo de Deus hoje. Nós queremos nos fortalecer, precisamos ter intimidade com essa palavra, né? Precisamos aprender dessa palavra, precisamos ensinar dessa palavra. E ainda mais porque hoje já vimos, né, que cumpriu a primeira vinda de Cristo. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, ela trata exclusivamente, né, desse relacionamento de Deus com o povo dele. Ela trata justamente da promessa de Cristo Jesus sendo anunciada ali já imediatamente após a queda, né, no que nós entendemos como próprio Evangelho, que é Gênesis 3, capítulo 15. E é toda essa palavra que aponta, né, para Jesus. É toda essa palavra que fala e comprova, né, a primeira vinda de Jesus e que aponta também agora para a segunda vinda. E que nós entendemos que a cada dia que passa está mais próximo. E partir para a conclusão aqui, né, sobre tudo o que vemos nessa parte inicial então do livro aqui, da história de Josué, é que as promessas de Deus sempre irão se cumprir, né? Essas promessas estão contidas em toda a sua palavra, né? Essas promessas dizem respeito ao que Ele é, ao que o Senhor é, e o seu poder e o seu cuidado também com os seus filhos. Toda essa palavra nos traz instrução nessa direção. Ou seja, né, naqueles dias os fiéis precisavam conhecer e a alegre palavra de confiança e esperança de que Deus se mantém fiel a ela. Todas as coisas que aconteceram no restante do livro de Josué vão demonstrar isso. Sejam tanto nas conquistas que Josué teve, como também, né, nas derrotas, como no caso ali de Acã, porque eles obedeceram a palavra do Senhor. Então, hoje, isso também não é diferente, irmãos, né? Todas as promessas de Deus, que Deus tem para o seu povo, elas se cumprirão. O comentarista, né, vai dizer aqui a respeito disso: olha, Deus realiza milagres, coisas que, como é de se espantar, quando a gente olha então ali para o livro de Josué, e controla as forças da natureza para causar a vitória ao povo de Israel. A gente vê isso lá no capítulo 10. Ele é fiel, né, à própria palavra e faz seu povo entrar no descanso prometido, né? Ele exige para si lealdade, amor e temor, que devem ser expressos quando se aos seus mandamentos e achegando-se a esse Deus. Então, querido, né, a vida cristã vitoriosa não é um triunfo, né, definitivo, que dá cabo de uma vez por todas de todos os problemas. Nós podemos perceber aqui na vida de Josué que ele teve que lutar, que teve que enfrentar, e muitas das vezes, né, e ali eles não conquistaram mais terras porque eles se deixaram também se levar talvez pelo comodismo. Por isso também nós precisamos confiar no nosso Deus, nos fortalecer nas suas promessas, nas suas palavras, né? Eu queria trazer aqui rapidamente então 3 aplicações para nós nessa noite, pensando nesse texto, nessa exposição. A primeira delas: nunca duvide do poder de Deus, né? Ele pode qualquer coisa. Deus pode qualquer coisa. Não existe nada, não existe poderes, né, tenebrosos que possam trazer desequilíbrio a Deus. Deus pode tudo. O que Ele quiser fazer, Ele faz. Nunca duvide também do cuidado de Deus, a segunda aplicação, né? Ele continua nos carregando nos seus braços, assim como foi com Moisés, assim como foi com Abraão,
Isaac, Jacó, Moisés, Josué, com Sansão, com tantos outros, com Davi, assim como foi com todos os profetas, assim como foi com os discípulos de Jesus, assim como foi com os apóstolos, Ele continua sendo o nosso Deus, né? E por último, nunca duvide da palavra do Senhor. Tudo que ela diz tem se cumprido e irá se cumprir a respeito daquilo que não se cumpriu ainda. Por isso, creia, né? E se fortaleça no Senhor. Que Deus assim abençoe ricamente sua vida, né? A gente quer orar mais uma vez. Antes de fazer essa oração final, passo para a Aline, para ela então trazer aqui para nós um pedido de oração, né? E nós vamos estar orando, encerrando assim esse momento, né? Nós temos aqui o pedido do nosso irmão Paulo Souza, que tem sempre nos acompanhado ali de Manaus. Ele pede oração hoje, especificamente por sua filha, né, que está enferma. Então, que o Senhor abençoe vocês. E eu quero lembrar, você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, né, se inscreva lá, IPB EDEIA. Né, a partir do próximo domingo, se assim Deus nos permitir, nós já estaremos postando o nosso primeiro vídeo, né, do nosso culto com as nossas crianças e adolescentes. Então fique ligado, se inscreva lá, já temos alguns vídeos já disponíveis das nossas lives, e ativa lá o sininho para que quando o vídeo chegar, então você possa, né, assistir com as suas crianças ou adolescentes e compartilhar também para que outras pessoas sejam abençoadas através da palavra dele. Vamos fazer uma última oração então. Nós estamos lembrando aqui do Paulo Souza, de Manaus. A gente agradece você que esteve conosco, Paulo, e a gente vai estar orando. Agradecemos também, né, a todos que estão aí conosco, e a gente vai estar orando então nesse momento. Vamos levar nossas cabeças. Deus Santo, Deus maravilhoso, exaltado seja o teu nome, Pai. Nós nos curvamos diante de ti nessa hora. Queremos sim, ó Deus, suplicar que venha nos dar essa disposição de buscarmos em Ti, ó Deus, forças para a nossa caminhada, constantemente, entendendo, ó Deus, que o Senhor é o nosso Deus, todo-poderoso, não existe nada impossível para o Senhor, entendendo, ó Deus, também que somos chamados, ó Pai, a entender que o Senhor é aquele que cuida de nós, a nossa vida está nas Tuas mãos. E não podemos, ó Deus, viver servindo ao Senhor se não adentrarmos também ao conhecimento de Ti, também de nós, por meio da Sua palavra. Dá-nos essa graça, Senhor, de nos fortalecermos em Ti a cada dia, as promessas que o Senhor tem para nós, Pai, promessas de vida. Por isso eu coloco cada um que está nos assistindo essa noite. Se você ainda não entregou seu coração para Jesus, lembre-se, esse mesmo Deus de Josué, de Moisés, de Abraão, de Isaac, né, de Davi, mesmo Deus dos apóstolos, Ele ainda continua sendo Deus, e Ele mesmo pode trazer vida e pode fortalecer você. Entregue seu coração para Ele hoje. Assim nós clamamos, ó Deus, que o Senhor esteja tocando em cada coração que, se porventura ainda não entregou o coração para Ti. Eu apresento diante do Senhor, Pai, a vida então do Paulo Souza e da sua filha. Deus, nós clamamos em nome de Jesus, que traga cura de fato para essa enfermidade. O Senhor sabe qual o problema. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Pai. Nós sabemos sim que o Senhor pode todas as coisas. E nós queremos então suplicar ao Senhor nesse momento, pela vida do Paulo, pela vida da sua filha, pela vida da sua família, especialmente pela sua filha, Pai, nessa noite. Assim nós oramos, suplicando também por cada irmão que está conosco, nos acompanhando, pedindo que nos dê uma semana, ó Deus, o restante de semana, passados na Tua presença. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Uma boa noite a todos, uma boa semana, um restante de semana a todos, uma semana a todos, né? Que Deus assim abençoe ricamente a sua vida. Muito obrigado. Agradeço ao irmão André que está aqui conosco, minha irmã Oslene,
minha esposa Aline, Débora e Ana Júlia. Boa noite a todos.